O Commodore 64 é um videogame com imensa importância para a história dos videogames. Dos aproximadamente 10 mil títulos lançados para ele, apenas poucos jogos se encontram preservados e acessíveis. Chega a 4,5% de toda a biblioteca dele ainda comercialmente ativa em algum lugar do mundo. Não é só o Commodore 64 que vive esse problema. Esse problema, na verdade, atinge toda a indústria, porque se os jogos não são vistos como comercialmente viáveis para as editoras, eles simplesmente somem. E cabe aos jogadores, ou às instituições, sejam governamentais ou não, assegurar o acesso de qualquer forma desses jogos. Isso é alarmante no sentido de história dos jogos. Para você ter uma ideia, menos de 3% dos jogos lançados antes de 1985 ainda estão em circulação comercial de alguma forma. É óbvio que não podemos esquecer que a indústria não imaginava ter a dimensão que tem hoje em dia nessa época. Por isso não existia na época esse cuidado em tentar preservar alguma coisa desses consoles e jogos. Por exemplo, hoje em dia o Xbox Series e PS5 tem na prática retrocompatibilidade total com os consoles da geração anterior. Se você usar a métrica dos jogos mais vendidos de cada console, em comparação, entre os 50 mais vendidos do Xbox 360, somente 8 jogos não são retrocompatíveis com o Xbox Series e Xbox One, ou não tiveram remaster para rodar nesses consoles mais novos. Já entre os 40 jogos mais vendidos do PS3, 17 não são retrocompatíveis com PS4 e PS5 ou tiveram remaster para eles. Dos 50 mais vendidos do PS2, apenas 39 tiveram algum port ou remaster para os consoles atuais. Entre os 25 jogos mais vendidos do Xbox clássico, 10 não ganharam versões para a nova geração, seja por remaster ou retrocompatibilidade. Alguns dos jogos desses consoles que eu citei têm até versões para PC, que amenizam um pouco esse prejuízo na questão de preservação, mas é bizarro que esses jogos estejam muitas vezes sobrevivendo apenas por causa da emulação. Muitos institutos levam em consideração a preservação como simplesmente ter o jogo físico guardado em algum lugar nos confins da Califórnia. A preservação de verdade é quando esses jogos estão disponíveis ativamente para qualquer jogador médio comprá-los. E hoje em dia, estar disponível para os jogadores é estar nas lojas digitais dos consoles ou PC. Essa questão entre preservação física dos jogos e a distribuição digital deles é uma grande briga entre quem quer preservar os jogos e as fabricantes de jogos e consoles, já que elas fazem lobby com o governo para barrar esses esforços de disponibilizar jogos abandonados pelas empresas de maneira gratuita ao jogador, concordando apenas com a preservação física desses jogos. Obviamente, a preservação física permite que você arquive e recupere versões betas e alfas de jogos, protótipos, jogos cancelados e conteúdo exclusivo de jogos lançados, conteúdo esse que tem importância sem igual para a história dos jogos. Tem muitos sites de abandonware que disponibilizam esses jogos gratuitamente online, mas isso ainda é mal visto pelas empresas, e uma hora ou outra acaba em uma batalha nos tribunais por causa dos direitos autorais. As empresas de jogos até ajudam em certa medida, doando jogos para instituições governamentais e outras sem fins lucrativos, mas as empresas ainda impedem que esses jogos sejam disponibilizados digitalmente para os jogadores poderem jogar. Tudo isso porque eles acham que isso criaria um fliperama online desses jogos preservados e isso prejudicaria a indústria de jogos atuais. Além também do fato de eles acharem que não existe jogo abandonado e como qualquer jogo pode de um dia para o outro ganhar um relançamento nas plataformas atuais, ninguém pode mexer na versão original abandonada. É bom saber também que algumas empresas até conseguem revitalizar jogos antigos e colocá-los nas lojas digitais, mas alguns casos são meio difíceis, como o caso do 007 GoldenEye, que sempre teve problemas para ser relançado para as plataformas atuais, devido a problemas de direitos autorais. Só recentemente que conseguiram corrigir isso. Mas tem jogos onde esse trabalho não acontece e esses jogos continuam fora do catálogo das lojas, como o No One Lives Forever, que a Night Dive tentou fazer um remaster desse jogo, mas quando foi licenciar ele, viu um problema enorme com os direitos autorais do jogo. Na teoria, os direitos autorais estão entre a Activision, 20th Century Fox e Warner Bros. Mas nenhuma dessas empresas sabem se eles têm ou não direitos sobre o jogo. É uma maluquice. Mas enquanto isso, a gente fica sem poder jogar o jogo legalmente, tendo que recorrer ao temido abandonware. Eu sei que muitas empresas querem apenas proteger suas propriedades e têm medo da pirataria, até porque tem uns caras malucos por aí que já querem preservar o novo Zelda ou o novo Mario antes mesmo do lançamento oficial desses jogos. Mas já acho que essas empresas não permitirem que jogos de 30 anos atrás
não possam estar em sites oficiais de maneira gratuita é uma coisa bem estúpida. Se a própria Sony não se importa com o Gran Turismo do PS1, por que ela não deixa as pessoas usarem ele da maneira que quiserem? É justo dizer que eu não lembro da Sony caçando as pessoas que disponibilizam esses jogos online. Mas ao invés de apenas não tentar esganar essas pessoas, não era mais fácil se juntar e fazer uma lei sobre isso? Até porque quando a indústria quer, ela rouba os códigos de emuladores dos fãs, sem se importar com qualquer coisa. Então por que não fazer uma lei do tipo, olha, você pode colocar esse jogo online para jogar, mas qualquer modificação que você fizer e a gente achar interessante comercialmente, vai ser propriedade nossa. Eu sei que esse não é o melhor caminho, mas já que isso já acontece de maneira velada, então por que não legalizar isso de vez, entrando num acordo entre ambas as partes? Já tivemos perdas relevantes em jogos Java e jogos Flash, que se não fossem para os jogadores normais, que vão lá e preservam o jogo independentemente do que aconteça, tudo isso estaria perdido. Outra perda que vai invariavelmente acontecer é a perda dos jogos que requerem conexão constante com a internet. Muitos jogos serão perdidos por isso. E outra coisa hoje em dia, quando você compra um jogo em mídia física, muitas vezes não vem o jogo dentro do disco, principalmente uma chave de ativação para o jogador baixar o jogo online. Então nesse caso, a preservação da mídia física não é tão relevante assim, forçando a iniciativa de desbloqueio de consoles para conseguir a preservação desses jogos. E repito, o trabalho dos institutos de preservação de jogos, principalmente os físicos, são louváveis, porque tem muito jogo físico que não teve nenhuma cópia digitalizada. Eles também acabam salvando protótipos, betas e jogos cancelados. Tem também as versões de colecionador de jogos, consoles, edições especiais de consoles, acessórios, controles e outras coisas que fazem parte da história dos jogos, mas que só conseguem ser guardadas em museus. Isso eu aceito, mas os jogos em si precisam sair dos escritórios dessas instituições e vir para a mão dos jogadores, e não servir apenas como peça para as exposições deles. Muitos querem e fazem lobby para que a preservação de jogos fique restrita a historiadores, estudantes, jornalistas e pessoas dentro da indústria. Muitas vezes, as instituições chegam até a criminalizar o esforço que os jogadores normais fazem para preservar os jogos, ficando assim do lado dos fabricantes de jogos. Então quando você vê alguma notícia ou artigo em site falando sobre preservação de jogos, não ache que eles estão falando de você com seu PS2 ou Nintendo DS desbloqueado. Não, eles estão falando da patotinha deles. E eu fico feliz de saber que eles jamais conseguirão parar os jogadores de verdade que gostam e são apaixonados por videogames de verdade, e que vão preservar a qualquer custo o máximo de jogos que eles conseguirem.